Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Já tá na hora de trocar essa chamada. Eu acho que hein? sim, Cansei. acho que dá pra trocar, Tá bom, mas já vamos cansei. pensar sobre isso. Bom, hoje a gente não está em São Paulo, estamos na República de Curitiba. A gente veio para alguns eventos aqui, eu e Babi, e a gente já tá muito feliz de conhecer. Eu não conhecia Curitiba, conheci a cidade, conheci as pessoas, e hoje a gente tá aqui com a Carol Ferreira. Ela é do Rio de Janeiro, mas já tá aqui bastante tempo em Curitiba, 12 anos, né? 12 anos. Falou. E ela é proprietária da Veg Casa. Quem tá ouvindo a gente é de Curitiba ou já veio pra Curitiba, com certeza conhece e já ouviu falar. Então eu não vou falar muito sobre ela e sobre a Veg, que a gente tá aqui com ela vai explicar pra gente. Então, primeiro, bem-vinda, muito obrigada Carol. por ter topado. Obrigada. E aí eu quero que você já comece... Gente, eu já percebi que ela curte a coisa de falar. Então, conta a sua história, tenta de maneira resumida pra gente contar tudo isso ao longo desse episódio, mas conta pra gente a sua história com veganismo e um pouquinho da história da Veg. Já... acho que pode ser. Acho que veio tudo junto, né? Então, não tem É uma como história tirar só. uma coisa, Então, vamos lá. Tá, eu acho legal dizer que eu virei bem na adolescência ali, então numa fase que eu tava muito... Enfim, você vê as coisas de uma forma mais radical, assim, né? E eu vim do meio punk, assim, então que era um meio extremamente questionador, que levantava já o feminismo, o racismo, a xenofobia e várias outras causas, assim. Então eu conheci o veganismo no meio disso tudo. Peguei um zine num show e daí levei pra casa e eu fiquei... Que perturbador isso, cara. E daí eu baixava, tipo, uns documentários pelo Kazaa, que vinham meio cortado na época, assim. Via umas coisas, mas não via outras. E a partir dali eu falei, cara, eu não tenho mais condições de, tipo... Não faz mais sentido pra mim. E daí foi ali que eu virei vegetariana com uns 15, vegana com uns 17, assim. E essa fase pra mim foi bem importante falar, porque era uma fase que eu tinha... Era como se fosse a verdade absoluta e eu tinha que mostrar pras pessoas aquilo e fazer com que todo mundo entendesse. Então eu acabava sendo muito agressiva. E eu percebi que isso existia um afastamento, assim, sabe? Não era uma coisa que eu acolhia, eu informava. Não, era uma informação com meio que dedo na cara, assim, sabe? Então, tipo, como é que você faz? Como que uma pessoa vai gostar de alguma coisa sendo pressionada, né? Então, acho que um ponto que foi muito legal foi esse aprendizado, assim, que quando eu amadureci, eu vi que não era por aí, sabe? E daí, cara, eu vim pra Curitiba, bem perdidona, trampei muito, fiz um monte de coisa, surgiu uma prova pro banco, eu passei e daí comecei a trampar no banco. Sua cara. Eu já tinha várias tatuagens, tinha toda coberta, tipo, sei lá, tinha que comprar várias roupas porque eu não tinha roupa, tá ligado? É exatamente isso, não era pra mim, assim, sabe? Não fazia sentido nenhum e eu acho que quanto mais eu crescia ali, menos sentido fazia. E daí eu comecei a pensar, cara, o que eu posso fazer? Eu pensei, eu vou começar a juntar grana, ou eu vou pra fora, sei lá, dar um rolê, ou eu vou montar uma coisa própria. E daí, tipo, um dia com uma amiga num bar, assim, tipo, choramingando mesmo, tomando uma cerveja, a gente, ai, cara, não aguento mais, mano, meu chefe, isso, aquilo outro e tal. E a gente falou assim, cara, por que a gente não monta uma coisa, né? Ela era vegetariana também na época. E daí a gente pensou logo no vegetarianismo, porque, cara, não tinha nada mesmo na cidade, assim. Tipo, era zero. Pra você isso encontrar... a gente tá falando que ano? Para as pessoas terem uma ideia. Isso em 2012. 2012. Meio que no finalzinho de 2012 a gente começou com essa ideia, daí começou a levantar e vai pro Sebrae, faz plano de negócios. Só que assim, a gente fez um plano de negócio, mas acho que foi tão emocionante a possibilidade de ter algo, assim, que a gente, tipo, pulou tudo. De repente, a gente já tinha um lugar, a gente tinha que fazer uma obra, a gente tinha que comprar as coisas e a gente... Foi tudo muito rápido, assim, sabe? Acho que a gente se emocionou ali de um jeito que... Queria fazer acontecer. Tipo, total, assim. E, cara, e a gente fez no, tipo, do it yourself total, assim, sabe? Tipo, botou a mão na massa mesmo. A gente que fez o chão, a gente que pintou a parede, a gente, tipo... Foi total, assim, uma coisa feita pela gente mesmo, assim, sabe? E é isso, né? Cara, no começo foi muito difícil, mas a gente tinha um estudo sobre vegetarianas em Curitiba. Não lembro agora, infelizmente, mas era uma porcentagem, tipo, muito considerável das pessoas que se consideravam vegetarianas. Então, tipo, né, isso envolve outras coisas também. Era um número super alto, assim. Tu falou, cara, não é possível. Se a gente atender 10% dessas pessoas, já tá bom. Vai dar boa, tá ligado? Vai dar boa. E é muito doido também dizer que a Veg é o primeiro empório vegano do Brasil, né? Não tinha atenção. Não do Brasil? Do Brasil, cara. Não tinha. Tinham empórios que tinham misturado. A maior parte dos empórios eram empórios, tipo, de... Os naturebas. Exatamente. De produtos naturais. E daí você encontrava uma outra coisa vegan e tal. Mas, tipo assim, um empório vegano, 100%, onde a gente procurava as empresas veganas e tal, não tinha. Ainda então, assim, tem pouco, né? Tem Agora super você pouco. falou que eu comecei a reparar, tipo, cara, tem poucos, Tem real. super pouco. Nossa referência, tipo assim, era o Vegans da Alemanha. Pô, a realidade tá aqui, né? Pertinho, assim, tá tudo certo.
Mas a gente pensava assim, tem lá, na moral. Tinha um também que a gente conheceu, que era de Buenos Aires, e a gente falou, cara, a gente tem que fazer aqui também, sabe? Vamos fazer. E a ideia sempre foi ser uma coisa transgressora mesmo. Vocês não tinham muita grana, foi na raça mesmo. Não, foi total na raça, assim, ó. Não tem problema de dizer, eu tinha 6 mil, ela tinha 6 mil, com 12 mil a gente abriu um negócio, assim, sabe? Tipo, uma poupancinha que tava juntando ali. Cara, total, meu. Tudo. Foi tipo assim, ó. Tem que dar certo. E foram bons meses sem receber também, né? Porque quando você começa assim, você, tipo, não para de reinvestir, assim. A grana vai pra empresa, assim, sabe? A empresa te cobra também por um bom tempo, até, tipo, de fato, existir um retorno, assim, né? Então, o primeiro ano foi um ano, tipo assim, muito doido, assim. Até, por exemplo, tipo, uma coisa que é muito doida de dizer, que a gente achou que a gente ia atender os vegetarianos, né? Esse estudo aí falou, não, cara, a gente vai atender esses vegetarianos, veganos e tal. Existe essa galera aqui. Só que essa galera, ela já tá acostumada a não ter coisas. Então, ela tá acostumada a cozinhar em casa, ela tá acostumada, sabe? Ela tem o... Se virar. Exatamente, ela se vira. Então, ela não precisa tanto de um lugar. Pelo menos na época, assim, não era tão necessário pra essas pessoas esse lugar, assim, sabe? Não todas, claro, né? A gente tinha muito cliente vegetariano e vegano, mas a gente via que boa parte das pessoas já estavam tão acostumadas a não ter, que elas sabiam, enfim, tinham delas lá. E daí a gente começou a atender absurdamente as pessoas com intolerância e alergia à lactose. E foi um boom, assim. A gente não esperava, não era o nosso público-alvo, e de repente foi uma necessidade que a gente viu que não tinha. As pessoas não tinham opção, sabe? A gente começou a atender muito e... Mas vocês vendiam produtos prontos, assim, de outras marcas, era isso? Vocês traziam esses a gente só revendia. Chocolate, doce, queijo, era isso? Isso, essas grandes marcas, sabe? Tipo, e daí a gente também tinha um trabalho bem massa, que era um trabalho local, assim, de ver quem que produzia na cidade e também revendia, sabe? Começou assim, era bem pequenininho, a gente não tinha muito espaço, tinha uma geladeira e um freezer usado que foi, meu Deus, infernal, que eles quebravam o tempo inteiro. E o estoque ficava na minha casa, então, tipo, a gente tinha um carrinho de compras que a gente ficava fazendo essa trajetória de, tipo, reposição. E foi assim por um bom tempo. Logo depois, assim, eu fiquei sozinha, minha sócia saiu, né? Ela, enfim, tá viajando e tal. E, cara, nesse processo, eu comecei a reconsiderar estar na galeria, né? Porque antes a gente ficava numa galeria. Então a gente tinha a primeira loja, que era bem pequenininha. Depois a gente se mudou pra uma loja maior, que daí, pô, já era, tipo, tinha estoque em cima, sabe? Já era, caraca, outro nível. E logo depois a gente pegou uma outra loja, além dessa loja, a gente tinha uma loja que foi, tipo, um laboratório pra gente, pra trabalhar com comida, assim. Que a gente era uma lanchonete, que a gente vendia crepe vegan, assim. E, cara, foi um laboratório bem interessante, porque a gente achava que sabia trabalhar também com comida, né? Porque afinal a gente trabalhava, mas produto é uma coisa e, de fato, você fazer algo e servir é outra. E foi um aprendizado bem grande. Foi isso, a gente fazia uns eventos na galeria, assim, que era, tipo, absurdo, assim. A gente teve... Até legal de falar que sempre teve uma interação bem legal e muito grande, assim, de todos os espaços vegans da cidade. Então, pô, a gente se unia, fazia evento. Tinha esse que eu lembro que foi muito cheio, foi o Feira das Nações, que daí cada loja levou uma comida, assim, referente a um lugar. E, cara, foi muito legal. A gente lotou a galeria num nível, assim, que, tipo, foi absurdo, assim, sabe? E esse tipo de coisa começou a acontecer cada vez mais, muito evento na cidade, muita gente começou a produzir aqui mesmo. E a gente viu que foi um movimento bem crescente, positivo. E ele cresceu da forma certa, assim, sabe? Tipo, sem essa questão de competitividade, uma coisa mais, sabe? Que existe no mercado, né? Então, acho que até nisso, assim, a gente conseguiu fazer diferente. Bom, e daí, cara, um dia eu passei, tipo, na verdade foi o João, meu companheiro, marido, namorado, não sei. Eu falei por anos e anos que era namorado, e agora eu já tô casado, mas, tipo, não consigo falar. Marido é horrível, né? A gente eu não consigo falar. Eu acho que é companheiro, né? E daí também não tô acostumada a falar companheiro, mas enfim, meu companheiro. E daí ele passou e falou, cara, você viu uma casa que tem ali e tal? Ela tá bem detonada, mas, pô, pensa, cara, se a gente fosse lá e tal. Daí a gente foi, olhou, falei, putz, será, né? Comecei a reconsiderar. Dormi, acordei e falei, é lá. Não, é lá, tenho certeza, não, vamos fazer acontecer. E daí a gente foi pra casa ali, ela tava, tipo, bem detonada, a gente também teve que fazer uma obra, que a gente achou que era uma obrinha. E virou uma obra, tipo, gigantesca, que foi tipo, meu Deus, cara, e agora? Mas enfim, a gente fez, e a gente tá fazendo obra até hoje, tipo, não para, nunca. Mas é linda, cara. Nossa, a casa é Tá, demais. tá cada vez ficando mais bonita. Muito lindo. Que massa. Delicioso. Eu fico muito feliz. E aí, nessa casa, vocês estão há quanto tempo? 3 anos. Vai fazer 3 anos agora. Nessa casa foi muito importante ter ido, porque foi a hora que a gente conseguiu unir mais sentido pra coisa, assim, sabe? Pra Veg Veg. A gente conseguiu trazer realmente mais sentido. A gente conseguiu trazer outros eventos relacionados a várias outras questões. Foi até uma fase assim, porque quando eu me mudei pra casa, foi bem pesado, assim, de grana, né? Porque a gente teve que fazer uma obra muito grande. E daí, cara, eu comecei a pensar, a fuga pra isso vai ser evento. Vou começar a fazer
fazer evento. E daí um coletivo me chamou e falou, pô, Carol, eu tenho um coletivo feminista também. Aí um coletivo me chamou, um coletivo parceiro, assim, nosso, enfim. Qual que é o nome do coletivo feminista? Era Fabulosa, mas a gente tá mudando esse nome, Tá. porque, enfim, a gente teve uns problemas e eu também não gosto tanto do nome. Não é algo tão romantizado pra gente brincar, assim, sabe? Sim. Mas ele começou, tipo, numa brincadeira de amigas, assim, que a gente falava, vai, mas você é fabulosa, você é fabulosa, fabulosa. E a gente começou a falar, pô, rola fazer um evento lá? Daí eu falei, meu, rola, eu vendo rango, te dou o espaço, tá ligado? E a gente faz assim. E daí, cara, não parou mais. Então a gente, tipo, é muito massa que a gente conseguiu ter a cozinha, que é de fato onde a gente produz as coisas. Hoje a gente também revende o hambúrguer e a linguiça que a gente produz, porque tudo a gente produz na casa. Absolutamente legal. tudo. A única coisa que a gente não produz é o pão. E sei lá, a tortilha, sabe? E o restante a gente produz tudo. Então, todos os hambúrgueres, a linguiça, os queijos, a maionese, os molhos, tudo é feito lá. Foi a hora que a gente começou a falar assim, cara, vamos começar a vender a nossa linguiça e a gente consegue um preço muito mais baixo e a gente deixa muito mais acessível. E o nosso cardápio, eu acho que tem um preço médio, assim, tipo, acessível, sabe? Tipo, o almoço é R$16,90. Então, foi a forma que a gente conseguiu de, tipo, deixar as coisas realmente acessíveis, assim, sabe? E daí é isso. E também aproximar cada vez mais, assim, né? Até, tipo, as cores da Veg Veg, toda a pegada que a gente teve, a gente sempre pensou no acolhimento, né? Daí, voltando lá atrás, tipo, meu Deus, eu super afastava as pessoas e agora, pô, eu tenho que ter um formato de aproximar as pessoas. Então, a gente teve esse formato de ser carinhoso mesmo, cara, ter um atendimento extremamente pessoal, empático. A gente criou várias outras coisas. E na casa, quando a gente entrou na casa, a ideia é que a pessoa entre pelaquela porta ali e ela tem uma experiência mesmo com o espaço, sabe? Cada espaço da casa é parece que está num lugar diferente. O nosso atendimento é extremamente pessoal, a gente acaba ficando muito próximo dos clientes, brother mesmo. E eu até falo pra todo mundo, a pessoa tá trampando lá, você não vai atender um cliente. Essa pessoa que vai entrar aqui é como se fosse teu melhor amigo, assim. Como é que você atende teu melhor amigo? Como que você mostra teu melhor amigo a tua casa nova, assim, sabe? Você quer falar tudo, você quer contar como é que foi, que você, sabe? Então a gente conseguiu isso, assim. Até no Empório mesmo, eu acho que muita coisa que foi legal é que a gente tem muita dica. Então, tipo assim, cara, você vai comprar um produto que você nunca viu na vida, sabe? Então, a gente dá, tipo, receita, dica, troca ideia, e depois a gente fala, tipo, a pessoa volta lá e fala, cara, deu certo, tipo, pô, Isso é que muito massa, importante, que né? legal, sabe? Deve ter muita gente também, ou na transição, ou começando, Sim. recém-formado, desesperado, Muito. procurando ajuda. Mas sabe o que é mais absurdo, assim? É que hoje em dia, o nosso público, o nosso maior percentual de público hoje, não é vegetariano, não é vegano, são os curiosos. A gente começou a atrair muita gente diferente mesmo, assim. Pessoas que estão, tipo, ouvindo proposta, ou que estão falando sobre algum outro assunto, sabe? Foi o que eu falei antes, né? Tipo, uma pessoa que tem, um coletivo feminista, ou que é envolvida com a causa, vai lá e, prova o rango vegan e tem o primeiro contato, sabe? Então, a gente entendeu, há um tempo atrás, que a gente é muito a porta de entrada, sabe? Pro vegetarianismo, assim. As Legal. pessoas estão conhecendo muito, assim. Tá sendo muito legal, porque é isso, a gente tá com tanta proposta que elas estão cada vez se aproximando mais, assim. E as pessoas também disso, sabe? Tô conseguindo unir todas as lutas, né? Que é o que Claro, você fala. e é muito mágico ver isso acontecendo, assim, né? Porque até um tempo atrás parecia muito impossível. A gente colocava alguma coisa sobre, sei lá, feminismo e existia uma resistência, assim, sabe? Mas aos poucos a gente foi conseguindo cada vez mais e hoje em dia a gente fala sobre muita coisa ali, sabe? A gente abraça todos os coletivos da cidade que estão falando sobre isso. E é isso, assim, né? É uma forma de você acolher todos os projetos, as pessoas que produzem, as pessoas também que precisam de um trabalho, tipo, as pessoas que trabalham lá não são pessoas que, tipo, têm uma facilidade imensa de conseguir trabalho em qualquer outro lugar, sabe? E é isso, assim, cara, é tipo tentar fazer diferença mesmo e criar um espaço pra abraçar, sabe? É mais ou menos isso, assim. Legal. É interessante você falar isso porque toda vez que a gente fala sobre a união das lutas e quando você entra ali na Veg Veg, a primeira coisa que você vê é a plaquinha escrito, tipo, não aceitamos homofobia, racismo, misoginia, né, tudo, machismo, todas essas coisas, assim. E sempre vai ter alguém que vai falar, mas aí esse discurso, ele é excludente, as pessoas vão se assustar, porque sempre vai ter, né, a galera que vai reclamar disso, assim. Como que é o feedback das pessoas com relação a isso, assim? Tem alguém que chega lá e fala, putz, não gostei dessa placa aqui, vou embora. Eu acho que lá é fácil, porque assim, lá a gente atende de uma forma tão acolhedora que a pessoa, ela lê aquilo e ela vê que não é uma agressividade, sabe? A gente fala aquelas coisas, mas, pô, a casa é toda fofa, sabe? Tipo, ela também te acolhe, e daí você chega uma pessoa pra te atender, que pergunta como é que você tá. Então, eu acho que ele quebra isso, assim, sabe? Então, lá a gente nunca teve problema, mesmo, assim. O que a gente tem problema são com as mídias sociais. Que, de fato, é bem difícil. Quanto mais a gente se posiciona, mais difícil fica. A gente tem um
um público crescente, assim, que tem cada vez mais apoiado, que é muito grande. Mas a gente também tem isso, né? Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente, tipo, expande a ideia. A gente chega nas pessoas nada a ver. Amplifica, a gente chega numa galera que, tipo, é vegetariano, vegano, que não admite ter um espaço, sei lá, falando sobre outras não coisas. Misture as coisas. Exatamente. E as eleições, então, deve ter sido uma loucura. Nossa. foi loucura, porque a gente se posicionou. Obviamente, né? E foi muito foda. Imagina. Pode falar palavrão? Pode, Claro. à vontade. Que tá Tá. liberado. E foi muito, 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 muito difícil. Foi foda, assim. É isso, a gente teve um apoio gigantesco, assim. Não é comparado à quantidade de reação negativa, assim. Mas a gente teve muita reação negativa e a gente teve, pra mim, foi estourar a minha bolha. Aham. Sabe? De achar que eu achava que tava tudo meio que ok, tava tudo certo. E, tipo, pô, a gente tava falando as coisas de boa e tal. E de repente, tipo, minha bolha estourou e falou, cara, não. Ainda tem uma galera que tá pensando diferente. Muito diferente, assim, sabe? E uma coisa que eu acho legal também dizer, que eu acho que a gente não tem tanta reação negativa, porque a gente criou um formato de fala que ele é bem fofo, a gente fala muito sobre amor lá, sabe? E até, tipo, se posiciona de uma forma muito carinhosa, assim, sabe? Eu acho que a gente conseguiu um pouco disso, mas mesmo assim é complicado. Há pouco tempo mesmo a gente teve, tipo, foca na comida. Tudo o cara comenta isso. Foca na comida. Foca na comida. Não vou focar na comida, Como se a sabe? comida não fosse política, que é o que a gente sempre fala. Total. Mas acho que você recebe isso tanto pelas mídias sociais e não pessoalmente, porque muito provavelmente as pessoas nem frequentam o seu espaço. Ou elas não têm coragem de falar também, porque a internet cria também, essa barreira, também. né? Mas rolou essa caça, né? Essa pessoa tá falando isso, então aí chamam outros do clubinho pra vai lá naquele perfil criticada, nota baixa, teve muito isso, né? Por exemplo, o nosso site, ele não fica no ar, ele é derrubado o tempo inteiro. Sério? O tempo inteiro. E o que o pessoal do servidor me explicou é que, tipo, rola uma parada assim, quando a pessoa só quer derrubar, ela só derruba o teu site. Só que no nosso caso, eles colocam informação. Então, eles colocam, tipo, pornografia e coisa de carne, às vezes, sabe? Tipo, enfim. Que vida desocupada, não? E daí, tipo, o próprio servidor derruba, porque Sim, daí pra pode proteger. ter outros... enfim, né? Dá problema pros outros sites e tal. É isso, assim, ó. Quanto mais você dá um passo pra frente, você tem que estar muito preparado. E eu acho que hoje em dia, eu tô entendendo cada vez mais que você pode estar muito certo do que você tá fazendo, faz muito sentido, é extremamente coerente e necessário pros dias de hoje, assim. Mas até quando você tá extremamente certo, existe uma consequência, assim, sabe? Então, a gente tem que estar preparado, assim, pra lidar com pós, assim. Porque é isso, né? A internet veio, todo mundo tem opinião hoje, né? Então, você tem que estar preparado mesmo pra segurar mesmo, sabe? E a gente tem que lembrar que a gente tá em Curitiba, né? Eu acho que você tá aqui há 12 anos. Eu não sei se você sentiu esse choque ou se você lembra desse choque quando você veio, mas eu tô vindo pela primeira vez e pra mim realmente é bem chocante, diferente, como todas as pessoas são brancas, que eu vi até agora, e não vi muita diversidade nas ruas, assim. O que eu vi foi uma coisa que eu nunca tinha visto, que 4 meninos de 14, 16 anos numa Ferrari, correndo com carro. Obviamente... Em São Paulo tem também, mas a gente não vê, mas né, eu onde acho a que gente é mais... frequenta. Os bairros são mais separados. Enfim, eu tô sentindo esse choque, e eu falei pra Carol antes da gente começar, as únicas pessoas negras que eu vi desde que eu tô aqui, eu tô aqui há pouco tempo, 2 dias, mas foi dentro da Veg Veg. Então, você sente isso também? Que a Veg Veg é um espaço meio de resistência em meio a tudo isso? Assim? Com certeza, a gente tá... É isso, né? Pensar que 70% da população votou no Bolsonaro, assim, então é muito, 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 muito... Aqui é tipo um esquema meio de província, assim, sabe? E é muito doido como a gente tem, tipo, bairro rico, bairro pobre. E é isso, o negro, ele não tá no centro. Ele tá nas cidades... Em volta. Exatamente. E é muito triste você ver isso, assim, né? Tipo, pô, eu penso tudo que eu fiz aqui, faculdade, ou os cursos, ou qualquer outra coisa, cara, tipo assim, é quase zero você, tipo, dividir espaço, sabe? E isso é uma coisa que faz muita gente questionar, né, do porquê disso. É muito difícil também. Mas a maioria das pessoas que estão aqui, nasceram aqui, não percebem, né? Não. O pessoal quando sai da tão- cidade que fala, caramba, na minha cidade não tem pessoa, não convive, na minha escola não teve nenhuma pessoa negra, no meu trabalho não tem nenhuma pessoa negra. E é louco, porque Brasília é assim também, mas Brasília foi planejado pra ser assim, né? Tipo assim, Sim. não foi planejado para que as pessoas negras não habitassem o plano piloto, mas chegou uma hora que eles viram que a população de dentro do plano piloto não era branca o suficiente, mandou a galera toda pra fora da cidade. Então você tem as cidades satélites que Sim. são ocupadas, né? As pessoas Mas vêm pra Curitiba trabalhar. não foi. Curitiba
Curitiba não é uma cidade planejada como Brasília, né? E simplesmente as pessoas foram realmente sendo mandadas embora, assim. Histórico da cidade, do sul, de forma geral. E a gente tem uma histórica de fato, assim, né? A gente tem as pessoas que estão na rua, que tem cada vez aumentando, assim. Mas é muito doido, gente, porque, assim, tem muita gente na rua, de repente para. E daí depois volta, tem muita gente na rua, para. Então, assim, as pessoas aqui, tipo, eu digo os políticos aqui, eles é visível que eles têm uma questão de limpa mesmo, né? Tipo, sabe? Pô, a gente tinha 3 albergues aqui no centro, acho que eram 3 ou 4. E, meu, fecharam vários, sabe? Então, tipo assim, cara, é pra galera ir pra rua mesmo, assim, sabe? E depois passa a Kombi ali, pega a galera e manda embora. E vai pra outros lugares, onde? vai pra sabe? Longe. Porque aqui não é o lugar. Sabe? É como se assim, aqui não é teu lugar. Então. E eu já ouvi muito de como eu não conhecia aqui, muitas pessoas falam assim: você vai amar Curitiba, é lindo, você não vê mendigo na rua, não tem sujeira e não sei como. Mas tem uma explicação pra isso acontecer, né? Não é como uma cidade que funciona perfeitamente, todo mundo se alimenta e todo mundo tem sua casa, é porque as pessoas são realmente tiradas daqui. Sim, existe esse movimento, assim, que é bem triste. E é isso, coisas bem definidas aqui. Tipo, bairro rico, bairro pobre, que também é uma parada bem doida, assim. Também vim do Rio de Janeiro, e no Rio, apesar de ter isso, né, espaços mais valorizados e outros não, cara, existe uma mistura muito grande, né? Existe uma parada que, pô, sei lá, tem um prédio super chique, de repente tem uma favela logo atrás, assim, sabe? Um morro, e as pessoas convivem nisso, e aqui não existe essa convivência. E o curitibano, de fato, dá pra ver que ele também não gosta dessa convivência, sabe? Eu vejo, tipo, o fato de ser tatuada e pegar o elevador com as pessoas, assim, cara, pô, eu já tenho um monte de privilégio, tá ligado? Já tô, tipo, tô bem de privilégio. E daí, cara, as pessoas me olham de uma forma, sei lá, marginalizada. Exatamente, assim. E aí, então, fala da relação disso com o seu trabalho na VegVeg, o evento. Então, o evento que eu falei que a gente foi aniversário de 2 anos da Puta Peita, não sei se vocês conhecem, que é uma marca daqui de Curitiba maravilhosa, daquelas camisetas Lute Como Uma Garota. Tem várias frases legais, mas essa acho que foi, né, a primeira. Conta pra gente desse evento e de todo esse trabalho, no geral. Sim, na verdade, a K, a gente era no mesmo coletivo, a K que começou com o Puta Peita, a gente era do mesmo coletivo, e nesse coletivo foi uma fase que nasceu muita coisa desse coletivo, muitas ideias, muitas frentes ali. E daí ela começou com Puta Peita, e que, cara, foi muito massa, assim, começou, tipo, ela mesma fazia, sabe? A gente teve vários amigos que ajudaram ela no começo a serigrafar, a ver como é que era, a questão de malha, quem vai costurar e tal. Então foi muito massa participar desse comecinho, assim, e, pô, tá com ela 2 anos depois, vendo, tipo, o que é a Puta Peita, né? O que é, quantas pessoas... Eu não sei se obviamente em outros lugares talvez não deve ser assim, mas aqui em Curitiba você sai na rua, você vai ver uma pessoa, pelo menos, sabe? Com a peita. Tipo assim, não tem como não ver. E eu acho que ela acabou criando uma expressão das pessoas se sentirem, tipo, não só parte, mas elas sentirem que elas estão fazendo... que elas estão se expressando mesmo, sabe? Então, pô, às vezes aquela menina que não tem tanto... é mais tímida, sabe? Não tem tanta voz, assim, tipo, com os outros e tal, não consegue se impor tanto. Coloca a camisa dela e ela sai na rua e ela fala, cara, tô dizendo já tô me expressando, sabe? E isso é muito legal. E daí, cara, surgiu esses 2 anos, a Ká falou, meu, vamos fazer, Carol, queria muito fazer na VegVeg e tal. Vamos fazer. E até existiu uma situação que foi muito doida, assim, que a ideia era trazer, tipo, galera da periferia mesmo, assim, fazer com que elas participassem. Tipo, a gente pensou, né, pô, seria muito massa fazer com que elas participassem também de outra forma. Então, pô, se elas fizessem os bolos, os salgados, enfim. E daí, como é que você vai falar na periferia sobre veganismo, né? Elas têm tantas outras prioridades, sabe? Né? Tipo, exatamente, tem que ser. É isso, você pode fazer parte do meu evento, só que tem que ser assim. Sabe? Acho que ninguém se sente bem aceito desse jeito, assim, sabe? Até porque elas já estão tão acostumadas a não serem bem aceitas, que, cara, o mínimo que a gente pode fazer é não ser assim, sabe? Ela chamou, né, essa galera, que é uma galera que ela tá, tipo, convivendo agora, e com vários projetos, tá sendo muito massa. E a gente, toda a mesa ali, quem fez foi o pessoal, foram as mulheres mesmo dessa comunidade, sabe? Legal. Então era tudo vegetariano, né? Então a gente falou, pô, vamos fazer pelo vegetariano, senão vai ficar meio complicado. Acho que entrar carne não é uma opção. Mas a gente conversou, foi tudo mais de boa. Ela falou, cara, mas é que eu não sei não usar manteiga, não sei não usar...
não, tudo bem, vamos fazer acontecer. Então, a casa foi aberta pra isso também, sabe? Foi aberta pra elas, do jeito um pouco delas também. A gente tentou fazer com que elas se sentissem mais à vontade, mais acolhidas possível, assim. Foi um dia muito interessante, porque elas têm a gente fala muito sobre feminismo, mas o discurso de feminismo delas é muito diferente. Sim. E a gente não tá acostumado. Então, assim, é um nível de agressividade que elas têm e de uma imposição, assim, reflete muita coisa que elas passam. Eu saí com o rosto ardendo ali de tanto tapa. Mas duas, assim, foi tapa meio, opa. preparei. Necessário. É necessário. É Total. isso, e é isso, assim, tipo... Apanhei consciente. e é muito doido porque aí que a gente vê que a gente não tem espaço com essas pessoas mesmo, que a gente não escuta elas, que elas de fato não têm voz, né? Sim. E tipo, quando dá a voz assim, a gente fica caraca, de várias coisas que eu também tomei vários tapas na cara lá, sabe? E cara, quanto isso é importante, sabe? Da gente ter um espaço e até da gente entender o porquê disso, sabe? Entender que como é que eu passei por uma situação há pouco tempo de, enfim, pessoas que são muito humildes, assim, que tem uma outra realidade, de eu falar, pô, mas trata bem o seu cachorro, né, tal. Como que ela vai tratar bem um cachorro se ela nunca foi bem tratada, sabe? Se ela tem uma realidade totalmente diferente e tal. E ela acha que ela trata super bem o cachorro. Ela acha que aquilo ali já é muito amor, já é muito carinho. Que é o que ela conhece. Que é o que ela conhece, sabe? Então, a gente tem que também ter um pouco de sensibilidade e empatia mesmo, de entender que, cara, nem todo mundo tem um nível de acolhimento que a gente tem pra saber também doar. É difícil mesmo você, tipo, querer falar assim, a sua fala é agressiva. Mas, cara, é o que eu vivo. A minha vida é agressiva. Sim. O local que eu moro é agressivo. Eu sou violentada diariamente por um monte de situações. Então, como é que você quer que eu fale? Docinho com Tipo... Ainda mais que a gente representa tudo que oprimiu ela. Exatamente. E eu sempre uso essa do tipo, se a primeira vez que eu levei uma porrada dessa num ambiente de um evento de mulheres negras, e foi tanta porrada, e na hora, óbvio, ninguém gosta de ser apontada, de levar porrada, e na hora, o primeiro sentimento que veio foi assim, nossa, mas eu não fiz nada, né? Eu não sou pessoa, nem eu sou legal. Homem, né? Eu falei assim, nossa, se eu pensar isso, eu tô fazendo igual os caras quando a gente vai falar sobre masculinidade, eles falam, não, mas eu sou muito legal, então não. Tipo assim, não é pra mim. Não é pra mim, eu sou mó legal. Fora disso. Então, escuta, né? Escuta, é o mínimo que a gente tem que fazer naquele momento, é engolir, escutar, porque tem um porquê, né, daquilo. Eu e a gente tem culpa, sim. Eu converso muito sobre isso com o Vitor, porque ele não gosta de um discurso mais agressivo. Eu, cara, mas presta atenção no que a pessoa tá falando, porque a agressividade dela tem uma motivação, né? E talvez ela precise liberar isso durante um tempo até ela chegar num ponto que ela supere isso e fale, não preciso mais. Ou não, ela vai continuar com essa agressividade porque esse é o jeito que ela consegue se comunicar. E tá tudo bem. Ela e tem eu acho motivo. Que não só ela, né, essa pessoa que tem essa discurso precisa falar isso, como a gente também muitas vezes precisa. Porque às vezes só no discurso de vamos todas se amar, somos todas irmãs. Iguais, e aí o que a gente tá fazendo de fato, né? Pra luta antirracista. É isso, elas falaram, né? Que o feminismo de vocês é um clubinho falando de amiga pra amiga e falando como somos maravilhosas. Óbvio que pra gente é importante, mas é uma das frases, né, agora dessa última campanha da Peita, que não existe empoderamento se ele não é coletivo, né? Pra onde o nosso feminismo tá indo e aí pra onde o veganismo tá indo também, né? Você falou essa do cachorro, como falar de não agredir o cachorro uma pessoa que não conhece isso, é muito o que a Sandra já contou, que é da PAL, que é a Associação para Animais lá na Palestina. Como falar pra um cara que tá sendo oprimido pelo Estado e toda a violência e perdendo terra, que ele precisa cuidar do burrinho dele, é um discurso muito difícil, então por isso que a gente repete aqui, não existe um discurso sem o outro, né? A gente não vai libertar os animais se a gente não libertar essas pessoas. E é uma relação diferente de quando, por exemplo, você coloca que a VegVeg é uma casa que fala a partir do amor, da compaixão, da empatia, né? Então a gente tem que unir todos os discursos e entender que todos os discursos são válidos, todas as formas de falar são válidas, né? Com certeza, e até se preparar a gente, preparar a gente mesmo, assim, por exemplo, vai entrar uma menina trans agora, e assim, a gente tem que estar preparado, porque assim, a gente tem crescido muito, assim, sabe? Então, a gente tem tido cada vez mais, tipo, mais gente na casa, a ponto de ter, sei lá, fila de espera, assim, isso tá frequente agora, e tipo, final de semana é uma loucura, assim.
E daí, cara, se acontecer alguma coisa lá dentro, sabe? Se um cliente destratar ou achar ruim ou tratar, tipo, de uma forma, enfim, inadequada. Então, assim, sabe? Existe muita preocupação. A gente tá muito à frente ali e a gente é a linha de frente da coisa. Existe, tipo, uma coisa que a gente tá fazendo é, tipo, conversar com todo mundo, ver o que a gente pode fazer, qual que vai ser a nossa postura no momento, sabe? A gente não precisa deixar acontecer pra, tipo, pensar sobre. A gente sabe que a gente tá num lugar que isso acontece frequentemente, sabe? Então, assim, cara, a gente tem que ter um diálogo também entre a gente pra ver como que a gente abraça de fato essa pessoa. Ou até de perguntar pra ela, tipo, já teve uma menina trans que trabalhou lá e eu falei assim, gata, se acontecesse isso, o que você quer o que você espera de mim, sabe? Que eu acho também que é isso, assim, ó. Existe uma questão que a gente não sabe dialogar, a gente tem medo de perguntar. E na verdade, não. A gente pergunta, cara, como que eu posso te chamar? Como que você quer? Qual que é o pronome que eu uso com você, sabe? Se acontecer alguma coisa desagradável aqui, o que você espera de mim? O que eu posso fazer pra te ajudar? Como que de fato você se sentiria acolhida pela casa, sabe? Então, assim, existem muitas preocupações, sabe? A cada passo que você dá. E necessárias, na verdade. Tipo, é importante que a gente também esteja no meio e debatendo cada vez mais esse tipo de coisa, sabe? Então a gente tá falando aqui de várias coisas, ótimo. Mas a gente queria falar um pouco dessa coisa de uma mulher vegana que abriu um negócio, né? Esse espaço todo que a gente tá falando. Então, falando de veganismo, assim, do público vegano. Uma vez eu ouvi a Paula Gandin, não sei se vocês conhecem ela tem uma lá em São Paulo, que é uma rede. E ela falou, eu percebo muita diferença no público que é vegano do que não é. Então, o que não é vegano, ele chega, se ele come alguma coisa que não tá legal, ou que veio errado, ele não fala nada, ele vai embora, e ou ele não volta mais, ou ele vai negativar nas redes sociais. O vegano, ele vem de canto e fala, isso aqui não tá legal, tá errado, porque é de interesse dele que o negócio cresça e vá pra frente, porque a gente entende que é como causa. Enfim, ela disse que percebeu essa diferença. Você sente isso também de uma diferença do público que é da causa, que tem esse carinho, ou não? Cara, eu acho que hoje em dia, na VegVeg tá tão misturado que é difícil dizer exatamente assim, sabe? Mas assim, eu vejo pelo começo, assim, que o público vegano, ele é muito exigente, mas ele é muito fiel, realmente. Ele, tipo, faz questão de ir, ele faz questão de comunicar, ele faz... Eu já vi muito disso, assim. Só que eu acho que hoje a gente já diversificou tanto que... Super misturado. Misturou mesmo, assim. E é muito legal isso, gente. Tipo assim, a gente tá virando um espaço cool da cidade, sabe? Só que é um espaço cool que você olha pra cada parede e tem uma informação. Então, até a própria fachada já diz muita coisa, assim, sabe? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, você criar um perfil bem diferente pro veganismo, que eu acho que é um perfil que eu não conheço outro, assim. Dá uma cara diferente mesmo, assim, sabe? Tipo, de abraçar uma galera e, de repente, tornar um espaço de ideias que girem ali e saiam dali, sabe? Então, isso tá sendo muito legal, cara, tipo, mesmo, assim. E, assim, eu digo porque tá recebendo muita gente nova, assim. Muita gente que, tipo, tá conhecendo agora as coisas, sabe? Então, é muito massa delas verem que, tipo, existe um lugar. Uma coisa também que é muito legal, que a gente recebe mensagem direto, sei lá, casais gays, assim, que mandam mensagem falando obrigada por ter um espaço seguro, por fazer um espaço seguro. Sabe? Tipo assim, é emocionante. Você fala assim, caraca, por isso, sabe? E até sobre as mídias sociais que a gente tava falando, a gente teve 2 pontos de críticos, assim, de curtidas e descurtidas na VegVeg. O primeiro foi a Manuela, teve uma palestra da Manuela Dávila. Nossa, foi lindo, né? Vi as fotos. Foi muito, 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 muito incrível, assim. Eu já admirava ela. É uma força louca, né? Ela traz esperança, amiga, né? É isso. Vem esperança, vem Manuela. É tipo isso. E o outro, por incrível que pareça, gente, olha que doideira. Olha, é a quebra, tipo, você lidar com a realidade mesmo. Que foi o casamentão. Tipo, no final... Casamento coletivo? Isso, os casamentos coletivos que tiveram, assim. A gente teve 2 na VegVeg. Cada pessoa, tipo, doava uma coisa, assim, né? Ai, então, legal. Uma galera fez os docinhos, outra galera fez o bolo, outra galera trabalhou como barman. O pessoal do Verdun, que é uma boate gay aqui, levou o som. A gente doou o espaço para as pessoas fazerem, né? E daí teve 2 casamentos de mulheres. E, cara, foi lindo. Foi tipo, cara, eu super chorei. Eu me desfiz inteira. Foi maravilhoso. E quando a gente postou sobre isso, meu Deus do céu, a gente teve muita discutida no dia. Possível, gente.
Quero dizer, Chocada. É possível, é super possível, mas assim, chocada. Muita, É amor, muita, né? muita mesmo, assim. E daí é o momento de você ficar apavorada. E não pelo negócio, sabe? Pô, ao mesmo tempo que tem muita discutida, tem muita curtida, sabe? Então, não é uma questão pelo negócio, assim. Até porque eu acho que a VEG, ela transcende um pouco essa coisa de empresa, de negócio e tal, não sei o quê. Obviamente que a gente tem um padrão que a gente precisa sobreviver e que tem muita gente trabalhando ali que depende disso também. Mas não é tudo sobre isso. O tempo inteiro eu tenho que falar sobre lucro. Não, pelo contrário, eu tenho um espaço na cidade e que se eu posso fazer a diferença com esse espaço, eu vou fazer, sabe? É uma questão de responsabilidade social mesmo, assim, sabe? Que todo mundo tem que ter e que eu vejo que é uma coisa que as pessoas não encaram, assim. Não. Tipo, é como se não é comigo. A gente tem sim uma responsabilidade social e a VEG como empresa também tem uma responsabilidade social, sabe? E é muito importante a gente levantar isso pra levantar que, cara, todo mundo tem responsabilidade, sabe? Todo mundo tem responsabilidade pelo meio que vive, pelas coisas que vê, sabe? Enfim. E isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. Eu sou uma pessoa que, tipo, enxerga muito isso. Até, tipo, eu sou uma pessoa, acho que muito empática e daí eu tenho até um problema mesmo. Tipo, sofro, eu não consigo passar por uma situação e não ver, sabe? E eu sou, tipo, a barraqueira, a louca, Estourada. a perturbada, que se mexe toda hora em briga, que, sabe? O tempo inteiro. Eu sou essa pessoa, sabe? Então, é muito doido, assim. Tipo, antes eu odiava. Se alguém me chamasse pra barraqueira, eu ficava... Odiava, cara. Sério. Era tipo assim, sério, eu ficava muito mal, assim. Falando, não. Sou super calma. Hoje em dia, cara, eu tô, tipo, aceitando bem de boa. Esse papel. Tô, cara. Quem não é, ser. E não é o tempo inteiro, gente. Não é sobre, tipo... Mas assim, se eu tô vendo alguma coisa errada, eu não tenho que deixar passar. Eu não tenho simplesmente que, tipo, fingir que não tá acontecendo. Meu. Que não é problema... Exatamente, que não é problema Que é o meu. que a maioria das pessoas faz, né? Exatamente, não, cara. Que é o que as mulheres negras no tapete falaram. Vocês não olham pra gente na rua. E é, tipo, verdade, não olha mesmo. Total, sabe? Aquela pessoa transparente, tipo assim, que ninguém vê, sabe? Assim como ninguém vê as pessoas que estão na rua, sabe? Enfim, é muito importante a gente falar sobre isso, assim, sabe? Sobre essa questão de qual que é o seu papel no mundo, sabe? Quem é você nessa loucura toda, sabe? O que você tá fazendo? E uma coisa também que eu falo pras pessoas que criticam, assim, as coisas que a gente faz, é tipo, você não precisa concordar com tudo, entenda? Você não precisa Isso aqui... comprar o Grupo Veneno. Não precisa, eu acho até importante que exista pessoas que pensem diferentes, sabe? Somos seres pensantes e tal. Ok, você tem a sua liberdade de pensar diferente, mas criticar é muito fácil. Começa a fazer o que você acredita então. Puxa, o que eu acredito? Eu vou fazer um evento, vou fazer... Puxa, faça, sabe? Tipo, meu, arregaça a manga aí e faz. O que criticar quem faz é fácil, sabe? Fazer que é difícil. Você falou de uma coisa que a gente ia perguntar no começo e esqueceu, na verdade, que é a questão do empreendedorismo, né? Eu vim de uma cidade, que é Brasília, que todo mundo é concursado, quem não é concursado acaba trabalhando pro governo de uma forma ou de outra. Sim. E é aquela estabilidade louca, assim. O objetivo de vida de todo mundo é passar no concurso, ou ter um emprego estável, casar, ter filhos e segue a vida. A partir daí, né? Pronto, foi. E aí você chega em São Paulo, que é a galera, assim, tipo, dinheiro, precisa de lucro. Até a galera que trabalha com empreendedorismo social é muito focada no dinheiro. E foi uma coisa que me assustou muito, assim, apesar de não ser a minha realidade, das pessoas com quem eu convivo. Eu vivo numa bolha maravilhosa em São Paulo, essa é verdade. De vez em quando ela é estourada, mas é pouco. Mas é um empreendedorismo louco do lucro e do precisa mais. E se você critica isso, é tipo, não, mas as pessoas precisam ganhar dinheiro. Aí você, não, mas eu não tô falando sobre ganhar dinheiro. Todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? A gente precisa consumir algumas coisas, infelizmente. Esse é o meio que a gente vive. Mas a gente não precisa pensar sempre no abrir, imagina, crescer, abrir 1000 franquias da VEG pelo Brasil inteiro, sabe? Você poderia ser essa pessoa e você não é essa pessoa. Eu não sei nem se tem nome isso, tipo empreendedorismo consciente, eu não sei, sabe? Uma coisa meio... É o seu negócio, né? É a sua vida e não é realmente o empreendedorismo tradicional que a gente tá acostumado a ver de lucro, de mercado infinito. Olha, eu já pensei muito sobre e já tive muita proposta, assim, sei lá. Eu tive proposta de abrir VEG em muitos lugares do Aí Brasil. abre em São Paulo. Pelo menos não, cadê? Muito mesmo, assim. Eu não vou mentir que eu não considerei a possibilidade, mas eu nunca me senti segura o suficiente pra isso, assim, né? Você não tá vendendo só uma empresa, você tá vendendo um sonho, você tá vendendo... É um pacote ali, sabe? É um pacote de coisas que tem que funcionar muito bem. E é isso, assim, ó. Eu acho que eu sou muito boa em muitas coisas, mas essa parte empresarial é uma coisa que eu aprendo diariamente, assim, sabe? Essa questão de lucro mesmo e tal. Enfim, mas eu não vejo a VEG na mão de muitas pessoas. Eu vejo uma pessoa muito, enfim, muito bem
engajada em tudo isso, né? Pra falar como é que eu vou passar pra uma pessoa que é vegan, mas que, pô, não tem nenhum contato com as outras questões, sabe? Então é muito difícil, assim. E acho que o principal pra mim é que a VegVeg tem uma questão emocional muito grande pra mim, assim, sabe? Eu já tive até uns problemas de ter, tipo, problema de personalidade mesmo, de achar que eu e a VegVeg a gente era a mesma coisa, assim. Não, é tipo, real, assim, eu fui pra terapia, sabe? Entender que, cara, meu sonho não pode ser o sonho da VegVeg, tipo, minhas realizações não podem ser só com a VegVeg, e que eu preciso ter minha personalidade separada, a minha vida um pouco separada, e ter essa vida mais saudável, assim, né? Porque antes era tudo sobre... é como se fosse meu filho, assim, tipo, a minha filha, sabe? VegVeg é meu baby, assim, que grita às vezes, me deixa com dor de cabeça, que eu não durmo, que eu tenho que ir lá na escola brigar, sabe? Tipo, umas coisas assim. Obviamente eu não tenho filho, talvez não seja nem legal comparar, porque é uma outra realidade, mas pra mim ela tem uma relação emocional e psicológica muito, muito grande, assim. Ela foi, tipo, minha salvação naquela época que eu tava perdida, que eu não gostava do meu trabalho. Ela é pra mim a minha ferramenta de mudança mesmo. Então tudo que eu acredito eu passo pra VegVeg, sabe? Então existe uma relação muito próxima, assim. E quando você tem uma relação muito próxima, ela acaba sendo um negócio meio inviável, assim, sabe? Porque a VegVeg é você. Quase isso, sabe? Então como que se repassa isso, né? É muito difícil, não tô dizendo que futuramente não vai acontecer, até porque eu tô num trabalho, né, de entender quem eu sou na VegVeg e o que a VegVeg é pra mim, sabe? Mas hoje em dia a gente tá tão entrelaçada de um jeito que é impossível. Mas eu acho legal você pensar essa coisa do crescimento, né? A gente pode pensar em crescimento de uma outra forma, que é a forma que a gente acredita que não é, que é a forma não capitalista. A VegVeg não é um negócio, a VegVeg é quase que uma ideia, né? Uma causa. Então você pode replicar essa ideia. Então você falar que hoje para todas essas mulheres que vão ouvir, assim, nossa, isso é possível, né? É possível eu me expressar, eu me comunicar através desse espaço, é possível eu criar na minha cidade. Imagina se tem alguém, uma menina numa cidade que ainda não tem isso e fala, e ouve a sua história e fala, nossa, isso pode acontecer. Então acho que essa é uma forma da gente pensar que a ideia VegVeg pode crescer nesse sentido, nessas mulheres que na sua força, na sua história, na coragem que você ter, podem reproduzir isso. Acho que essa é uma forma linda de crescer, né? Que não envolve... De novo, Não, eu tento pensar isso, porque é isso. A gente pensa crescimento sempre como um crescimento econômico, financeiro. Né? Com certeza. E como a gente tá falando aqui, a VegVeg não é isso, é muito mais do que isso. Então, que legal se a gente pode pensar que ela pode crescer dessa maneira, Nossa, né? com certeza, como inspiração. E, inclusive, tipo, já teve vários amigos que abriram, assim, que super ajudei. Tenho amigas, tipo, no Nordeste começando e é muito incrível ver isso, assim, sabe? E de fato, eu tô aqui se eu tiver que dar suporte pra alguém, vamos fazer, sabe? Porque é bem isso que você falou, esse crescimento aí, isso é muito massa. E a gente quer, a VegVeg, eu acho que ela acaba sendo uma referência mesmo pra mostrar que pode, que rola, que é possível mesmo, em todos os sentidos, assim, né? Em todas as causas, em todos os aspectos, assim. Então, se a gente falou muito, a gente ouviu muito lá no evento da VegVeg em privilégios, né? Da gente usar esse privilégio que a gente tem. Se você tem um espaço, você já tem esse espaço, e você usa esse espaço somente para vender um produto, uma comida, veja que dá pra gente fazer a nossa parte aí de tentar transformar aquilo que a gente tanto critica, que a gente não concorda, mas o que de fato a gente tá fazendo, né? Pra mudar essa responsabilidade, né? Que é exatamente isso que a Carol falou, que a gente fala sempre. Cada pessoa tem uma responsabilidade pro meio ambiente que vive e a gente tem que fazer o possível pra mudar dentro daquilo que a gente acredita. Não tenha medo, né? Das críticas e, será que eu vou afastar meu público? Quem você vai afastar? Que é o que a Sandra sempre fala, né? Vocês vão misturar política com veganismo, mas vocês vão afastar possíveis veganos. Mas que pessoas são essas que a gente vai afastar? Pessoas racistas? Então, que afaste mesmo, né? Ou que ouçam e aprendam e mudem, enfim. Isso é o que a gente vem falando aqui. Não tenham medo de fazer o que é correto de fazer, né, gente? Ao mínimo, se posicionar. E uma coisa que eu acho que é legal também falar é que toda cidade tem um monte de gente produzindo. Sim. Produzindo de forma geral. Produzindo arte, produzindo ideias, produzindo comida, produzindo... Cara, tem muita gente produzindo, sabe? Quem são essas pessoas que estão na sua cidade? Você conhece as pessoas, sabe? Você tem acesso? Todo lugar tem uma coisa, sabe? São pessoas aqui, são pessoas da cidade que vivem disso, sabe? Que vivem da sua arte, que vivem dos seus projetos. Uma coisa que é massa é, tipo, de você conhecer quem produz na sua cidade, de você valorizar quem é da sua cidade e de você, tipo, de repente trazer essas pessoas pro teu espaço.
Que seja fazendo um grafite, que seja fazendo uma exposição, que seja fazendo... uma banda, que seja produzindo, que seja um coletivo que tem algo a dizer, sabe? Ou que precisa de um espaço pra, tipo, reunir pessoas e trocar ideia, enfim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal também, sabe? Da gente valorizar quem tá ao nosso redor. Que às vezes a gente vê o cara lá do outro estado, não sei o quê. Nossas referências estão tão de longe e a gente não conhece pessoas tão próximas a gente, sabe? Então acho que também isso é massa. E acho que é também questionar e subverter esse conceito de negócio e de, por exemplo, de concorrência. Você falou isso, né? De apoiar os outros, outra galera que produz comida vegana, ou fazer a galera crescer junto, quem tiver afim. Eu acho que tem muito isso, né? O sistema foi criado para que a gente veja essas pessoas como competição e que, um trouxe um produto, eu vou lá trazer o produto então e vender mais barato. Essa competição louca de que foi colocado nesse sistema e que a gente não acredita nisso. Então, se a gente tá falando em quebrar com tudo isso, vamos fazer de outro jeito, né? Vamos fazer apoiando. Até em relação ao podcast, a gente ouviu, né? Isso ontem, do tipo, tal pessoa pensou em fazer um podcast de veganismo, mas já tem vocês. Daí, a gente falou, não faz. A gente quer mais que tenha muitos podcasts sobre veganismo, sobre feminismo, sobre tudo, mulheres fazendo podcast. Porque é isso, a gente não tem medo de que faça outro e ele vai, nossa, e se ele crescer, mas se as pessoas pararem de ouvir a gente? Não, a gente quer mais é que outros podcasts que estão questionando, que falem de coisas e cresçam. Que aconteça, né? Então, a mesma coisa os lugares veganos ou espaços feministas, que cresçam, que tenham mais pessoas, né? Gente, a gente tá carente de espaços assim, sabe? Então, assim, cara, tem lugar pra todo mundo, sabe? Eu sinceramente sinto isso, assim, de que a gente tem muito mais espaço pra muito mais coisas, sabe? Eu acho que Curitiba já é um lugar bem legal pro veganismo, assim, tem bastante opção. Muito. Tô adorando, né? Tipo, tem bastante opção, assim, é bem massa. Mas mesmo assim, cara, tem espaço ainda, sabe? E tem espaço pra um monte de coisa, assim, sabe? E é muito legal ver que isso tá acontecendo. Cada vez abre mais e mais e mais e mais e mais e mais. Os lugares que não tinham opções estão fazendo opções veganas agora. Então, cara, sempre tem no cardápio lá 1, 2 opções. Sempre não, né? Mas boa tá crescendo. Tá muito crescente, assim. E isso é importante, cara, porque se a gente quer que as pessoas... Eu já tive meus contras, assim, mas eu vejo que, cara, quanto mais as pessoas tiverem acesso, mais fácil vai da gente tornar isso uma coisa real, assim, sabe? E eu vejo que as pessoas gostam muito disso, de sentar no lugar e ter opção pra elas também, enfim. É importante, né, delas também se sentirem acolhidas em outros espaços que, tipo, não são exatamente veganos. Assim. É legal falar isso, porque eu vejo muito isso em São Paulo, assim, das pessoas irem muito nos lugares que são totalmente veganos só porque eles são veganos, e às vezes a comida nem é boa, às vezes o atendimento não é bom, às vezes eles têm um posicionamento político bosta, mas a pessoa fala, não, mas é vegano, eu preciso ir, sabe? Quando na verdade tem outros espaços que tem muito mais a ver com a gente, que são políticos, que são, sabe, de refugiados, que tem esse acolhimento, e as pessoas não vão porque, tipo, não é vegano. Aí você, poxa, mas aí o que tem mais a ver com você, sabe? Vamos repensar esse negócio do que é um negócio, do que é um empreendimento, o que você quer apoiar. E é legal você ter falado isso, que aqui no começo, como tinham poucas pessoas, todo mundo se uniu e isso nunca deixou de acontecer, né? E lá em São Paulo eu vejo muito separado. Também São Paulo é muito grande, não tem como comparar, eu acho, né? Mas Brasília é muito separado ainda, os negócios. Mas é o que a gente sempre fala aqui, o veganismo, conforme ele for crescendo, o capitalismo percebeu que era um nicho, que era um negócio. Tem muita gente abrindo um negócio porque é mais um nicho, e aí deixa as comidinhas caras e aquelas comidinhas, né, bem coisas de fora. Gourmet, comidas né? que a gente nem tem aqui gourmet, e tal. assim. E aí atrai muitos curiosos também, né? É uma coisa moderna, é uma coisa diferente, é uma coisa de fora. Então essa resistência dos espaços que são de fato veganos e uma causa mesmo, né? Uma galera que às vezes nem igual você, nem era ou da culinária ou não era do negócio, mas pela causa sentiu a necessidade de abrir um espaço. E eu acho que a questão dessa política, né? A gente falou muito sobre política há pouco tempo. Eu vejo que as pessoas, elas acham que política é aquela coisa de Brasília, assim, né? Tipo, sei lá, engravatado, só os políticos e tal. E elas esquecem que, cara, a política é uma coisa que a gente faz todo dia. Todas as nossas escolhas, elas são escolhas políticas, elas são direcionamentos que a gente entende que tá incentivando algo. Então, assim, você escolher um lugar onde você vai, também é uma escolha, sabe? Também, pô, esse lugar aqui é um lugar que eu acho muito massa financiar, sabe? Eu acho muito massa deixar minha grana, valorizar, comer, postar e tal. Então, esses lugares, tipo... Ali é um voto, né? Ali é um voto naquele projeto, com naquela certeza. pessoa. É hora de você valorizar o trampo de alguém, sabe? Até porque pessoas não são educadas pra ver o processo. Elas são educadas pra ver o prato na tua mesa. Não tem noção de quantas pessoas estão nesse processo pra fazer aquele prato acontecer. Que existe todo um processo, tipo, da casa, uma logística, sabe? Então, às vezes eu até fico, tipo, meio incomodada, e é uma coisa também que
gente tenta fazer lá na VegVeg, que é tipo de educar mesmo, de falar assim, cara, sabe quanto demorou pra esse prato chegar na sua mesa? Você não tá pagando só o prato, você tá pagando todo mundo que cozinhou ele, sabe? Você tá pagando a pessoa que produziu a linguiça, produziu os embutidos, você tá pagando a pessoa que fez o lanche, você tá pagando a pessoa que tá lavando louça, você tá pagando a pessoa que te atendeu, sabe? Você tá, tipo, deixando o espaço cada vez mais bonito, sabe? Porque, assim, a gente precisa de grana pra deixar o espaço, sabe? Valorizar também o espaço, pra deixar ele mais acolhedor, pra deixar comprar mais cadeira, mais mesa, enfim. Então, eu acho que isso também é uma parada que é muito doida, assim, porque as pessoas não enxergam. Não enxergam o processo, sabe? De conexão, né? E de quanto é trabalhoso, é complicado, sabe? E eu acho que a gente também tem que fazer isso, sabe? De, tipo, educar que é uma coisa muito além do que você vê, sabe? Existe um mundo além, sabe? E isso é uma coisa que eu acho massa também falar. Legal. É bom até falar que os sininhos que vocês estão ouvindo são das cachorras da Carol. Coisas mais fofas. Tá, então além de todas essas questões que a gente falou, tem o fato de que você é uma mulher à frente de um negócio. E você começou muito nova, né? É, muito nova. Como foi isso pra você? Como ainda é isso pra você? Conta um pouco, divide um pouco com a gente. Sim, é complicado, né? Porque é isso, ser uma mulher à frente de um negócio, né? Tendo um comércio que é definitivamente espaço de homens, né? Afinal, o mercado de trabalho já é de homens e a gente tá se inserindo, né? Ter o perfil que eu tenho de tatuagem, de não estar sempre bem vestida, de ter uma outra pegada, assim, também é uma coisa difícil. Tipo, sei lá, já teve um caso na loja de falar assim, eu quero falar com a dona. Quem que é a dona? Pode falar. Não, mas eu quero falar com a dona. Não, mas sou eu, sabe? Pode falar comigo. Daí a pessoa, tipo, sabe, tipo, desmontar, assim, sabe? Dela, definitivamente eu não tenho perfil. E nem quero ter o perfil de proprietária, tá lá, sabe? Enfim. E é bem complicado, assim. Eu tenho muitas questões, sei lá, tipo, fornecedores que querem me dar aula. Cara, tipo, eu tô trabalhando nisso há 6 anos, né? Daí o cara chega hoje e quer me dar aula. De situações de palestras, do cara ficar contando o tempo, assim, comigo, ó. Sabe? Tipo, umas coisas assim. Tive agora. Eu fui fazer uma palestra com um congresso. E daí, sabia que não podia levar vídeo. Minha apresentação eram uns slides e tinha um vídeo no final. E daí, quando eu fui botar, o cara falou, putz, não pode vídeo. Daí eu falei, ninguém me falou isso, sabe? Tem que falar com fulano. Daí fui lá, falei, oi, fulano, tudo bem? Prazer, eu sou a Carol. A minha apresentação tem um vídeo e tal. Queria ver com você a possibilidade de passar, né? Porque pra mim vai ser bem importante, faz parte da minha apresentação, blá, blá, blá. Daí o cara, tipo, olhando pra baixo, meio que rindo, assim. E daí ele só saiu. Não me respondeu. Mentira! Não me respondeu. E daí é muito massa, porque eu tô hoje numa posição que eu tô me sentindo tão segura de fazer as coisas, que eu cheguei pro cara do computador e falei assim, ele deixou, pode passar. Amei. Maravilhoso. E daí eu acho que ele ficou muito puto comigo. E daí ele, pô, eram 15 minutos. Daí ele ficava assim, do lado, né? Pontuando o tempo que eu tinha, tá ligado? Tipo, me pressionando, assim. Coisa horrorosa. Que péssimo, tá ligado? Enfim, esse tipo de coisa que a gente passa diariamente, assim, sabe? E uma coisa que eu acho que é legal também é que, como eu já tinha um coletivo e eu falo muito sobre feminismo, eu tenho uma história muito cabreira, que eu tive um padrasto. Eu fui molestada por muitos anos pelo meu padrasto, ele era delegado. Então, assim, eu e minha mãe, a gente passou por muitas situações, por muitos anos, sabe? Foi uma construção muito doída, assim, e que eu acho que vem até hoje com a gente. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente não cura, né? A gente, tipo, só se abraça mesmo e faz com que as coisas melhorem. E eu encontrei um meio de, tipo, fazer com que isso melhore em mim, que é falar. Então, eu sempre conto do meu abuso, e toda vez que eu conto do meu abuso, é como se eu tivesse uma libertação pessoal. E eu vejo que liberta muitas pessoas que passaram por isso, sabe? Que não tem coragem de falar, que tem vergonha, enfim, né? Existem várias situações que a gente vê o tempo inteiro. E daí eu tô vendo que eu tô acabando sendo um centro de, tipo, dessas pessoas virem falar, sabe? Tipo, de conversar. Exatamente. Então, cara, é muito importante, tipo, ver o quanto eu tô... o quanto tô me sentindo forte hoje em dia, de, tipo, poder abraçar, assim, essas pessoas e tá cada vez mais melhorando, tipo, a minha questão mesmo, pessoal, sabe? Porque é uma coisa muito difícil. Até hoje, assim, eu me deparo com situações que, tipo, eu não lembrava tanto, enfim, né? É um processo muito demorado, muito doído e que é necessário reviver, eu acho, assim. Eu cheguei à conclusão de que você tem que, tipo, ir a fundo pra entender, sabe? Pra, tipo, resolver a coisa em você, assim. E talvez nunca resolva, mas enfim, né? São fases ali. Então, acho que o feminismo, pra mim, ele também... Eu acho que eu sempre fui feminista, antes de saber o que era feminismo, assim. Porque eu sobrevivi. Foi preciso. Sabe? Porque é isso, é tipo uma questão de sobrevivência, assim. E eu acho
também muito legal, todo mundo postou, né, um tempo atrás, tipo, ninguém solta a mão de ninguém. De falar que hoje em dia é uma questão objetiva mesmo. A gente já falou muito sobre. A teoria, beleza, é necessária, mas ela já passou um pouco. Agora a gente precisa de atitude, assim, né? A objetividade, a realidade objetiva tá sendo muito necessária. Não dá mais pra gente ficar vendo algumas coisas e não fazer nada e achar que não é com a gente, sabe? Me incomoda muito isso, assim. E eu sou a pessoa que faz, assim, sabe? Até tive uma questão no carnaval que eu vi uma mulher sendo agredida e, cara, obviamente fiquei doida, fui tentar, enfim, né? Fiz o que tinha que fazer lá. E as pessoas que eu tava, assim, se sentiram, tipo, numa situação de risco por minha causa. Como é difícil, né? E eles estão errados? Não estão errados. Não é uma questão de certo ou errado, assim, sabe? Mas é difícil porque até... É o que eu falei, né, no começo. Até quando você tem certeza que você tá certo, que você tem algo a fazer, que você pode fazer alguma coisa e deve fazer alguma coisa, existe uma consequência depois. É o perigo, é o risco, colocar as pessoas que você tá, tipo, numa situação também... Elas também têm os limites delas, sabe? Tipo, nem sempre elas estão dispostas a, tipo, entrar numa briga. E eu tava ali, me meti super numa briga, numa situação horrível, assim, sabe? Então é muito complicado, assim, hoje em dia a gente entender exatamente qual que é o ponto certo, assim, sabe? É exatamente isso. Às vezes a gente fica nessa de se proteger, porque realmente a gente tem que pensar em se proteger e quando a gente vai entrar. Pra aquela mulher, a sua atitude fez toda a diferença. Então é um privilégio não entrar, né, na briga. Sim. Se proteger nesse sentido. Tem gente que não pode escolher, né? Então, massa entrar, óbvio, gente, sempre se você estiver sozinha, né? Presta atenção, a gente sempre fala em agir, né? Não dá pra ver uma situação dessa e não agir. Cara, nem que não seja de longe, dando sabe? Socão, mas vai buscar ajuda. Até porque eu nem acredito na violência, assim, tipo, eu sempre tento trocar uma ideia, assim, sabe? Do tipo assim, acalmar a pessoa. Nem que seja o cara mesmo. Naquele momento, tudo que eu quero é que a mulher não apanhe. Sim. Então você chega, troca uma ideia, fala, cara, respira, deixa a mina aí, depois vocês vão conversar, relaxa, fica aqui, deixa ela ir embora. Daí ela foi embora, sabe? Tipo assim, esse tipo de coisa, assim, sabe? Porque também você chegar com agressividade ali, eu acho que só vai gerar uma bola. Mano, daí vai sair porradaria ali, sabe? Todo mundo vai apanhar, todo mundo vai se bater, enfim. Nem sempre é sobre uma reação da mesma intensidade. Mas é tipo assim, cara, essa pessoa precisa saber... Estamos atentas. Que a gente tá atenta e que a gente pensa diferente. Porque tem muita gente que acha que todo mundo pensa igual. Porque são as bolhas, né? Sim. Até a eleição, achava que achava que jamais Bolsonaro ia ganhar. Até o primeiro turno que a gente ficou, tipo assim... Ai, meu Deus, o desespero, eu vou morrer, sabe? E daí a gente vê que, cara, meus amigos, minha bolha é uma parte muito pequena. É quase nada, assim. Então é a hora que você estoura a tua bolha e fala, caraca, não. Estourar a bolha dos outros também é necessário quando se tem uma situação dessa, sabe? E eu acho que é isso, cara. Hoje em dia não dá mais, de verdade, assim, ó. Falo de feminismo há muitos anos, cara. E antes o feminismo era extremamente acadêmico. Hoje em dia as pessoas já entenderam, assim, principalmente os homens, assim. Eles já entenderam que agressão e estupro é errado. Mas eles precisam entender qual que é a proporção disso que eles fazem. Porque isso é o final, né? Tipo assim, é a beira da coisa já. Até chegar nisso, assim, e é uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras sobre feminismo. Tipo, quando minha mãe começou a namorar o meu padrasto, ele não era assim. Com certeza. Você entende? Existe uma construção da coisa. É uma coisa de cada vez. Aquela sua amiga, é uma piranha, eu não gosto dela. Para de andar com ela. Pô, larga o seu emprego, fica com a sua filha em casa. Eu não vou mais no almoço domingo da sua família, que ninguém gosta de mim. Sabe? Tipo, e daí, cara, vai isolando, até, sabe? E uma coisa que eu acho que é muito doído quando eu escuto, muito doído mesmo, é da pessoa que fala, você tá ali, apanha, tá ali porque quer, porque gosta, ou qualquer coisa do tipo. Gente, isso é a coisa mais absurda que alguém pode falar, sabe? Isso, assim, parece que não é ter empatia mesmo, de entender que existe todo um laço psicológico, emocional da mulher, sabe? Dela ter sido tão zerada, tipo, tão anulada, que como que alguém anulada tem força pra sair de uma situação dessa, sabe? Ela acha que ela merece tão pouco, né? E outra, aquilo que você falou, né? A agressão, ela não é do início do relacionamento, ela não é diária. Geralmente ela é seguida de muita desculpa, muito vou mudar, muito carinho. E é isso, no meu caso, tipo, o cara era delegado, pensa. Minha mãe foi na delegacia, minha mãe é uma pessoa ativa também. Era, né? Dá pra ver que, cara, isso tem um resquício pra minha mãe até hoje, assim, sabe? Dela não ter se desenvolvido mais. Enfim, ela travou em muitas coisas. Isso é muito doído, sabe? Ver uma pessoa que tinha, tipo, muito mesmo a produzir, a fazer, que se apagou nisso, sabe? E sobre o carro lá, né, que eu falei da menina do carnaval que foi agredida e tal, toda vez que eu vejo uma situação dessa, eu sei o que tá ali, sabe? Então, é uma coisa assim, não é uma coisa que eu penso, que eu reflito, vou entrar ou não vou entrar. Cara, é um instinto que me vem e que, de repente,
eu tô no meio, assim, sabe? Enfim, o João, meu companheiro, ele já tá meio que acostumado comigo, porque inúmeras vezes a gente, no começo ele se assustava, assim, era tipo bem difícil, a gente até teve algumas brigas do tipo, sei lá, uma briga em formatura, que, cara, o cara passou a mão numa amiga, daí eu reagi e falei assim, cara, por que você passou a mão nela? E o cara tava bebaco, veio pra me bater, aí os amigos seguraram, meu companheiro simplesmente me pegou e me tirou. Cara, um homem quer falar que eu tô errada, uma coisa que eu tô certa, e daí outro homem vem e me anula de novo. O que você tá fazendo, mano? Pra que isso? É muito complicado também ser uma pessoa muito ativa. Difícil. Mas nesses anos todos você evoluiu com isso também, né? Com E hoje certeza. você canaliza isso de uma maneira muito legal, assim. Muito massa a sua história. Nossa, obrigada, muito legal. gente. Valeu. Muito bom Valeu. te conhecer. Muito massa. Então a gente tá gravando esse episódio numa segunda-feira, mas aí... Eu acho que sai amanhã mesmo. Sai amanhã, a gente tem evento na VegVeg. Se você tá escutando isso antes do evento, Sim. dá tempo ainda de ir. Terça-feira, 7 da noite. Tem inscrição, então entra lá no perfil, ou no nosso perfil, ou no perfil da VegVeg, só pra ter esse controle de quantas pessoas vão estar lá. Mas é um espaço muito bacana, quem ouviu e não conhece, já aproveita pra conhecer e vamos lá conversar com a gente, dar esse abraço curitibano na gente. Tá muito feliz de estar aqui, pretendo voltar outras vezes. Veio. Adoramos. Muito obrigada. Obrigada. Ai, obrigada a Valeu vocês, mesmo. gente. Foi massa. Beijo. Valeu, gente. Tchau, Até a tchau. próxima.